Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui juntos com você. São pontualmente 21 horas e 7 minutos. Estamos no encontro de ensino. Hoje o nosso professor é Bernardino Chepaco. E nós queremos trazer para você que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. E ele Márcia. Boa noite, Márcia. Como é que você está? Boa noite, tudo bem? E o senhor? Tá bem? Amém, amém. Glória a Deus, estamos bem, sim. E nós vamos trazer aqui o terceiro livro, né, do mesmo, né? O livro é Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, e ele foi transformado num curso de crescimento cristão para evangelistas, para as pessoas que estão dentro da igreja, para novo convertido, né? Para novo convertido, e ele tem um caderno de respostas. Então nós vamos, inclusive, nós estávamos nos bastidores, eu e Márcia falando para a gente depois trazer um ensino, né, para o crescimento cristão da igreja, para que a gente possa fazer esse momento de alegria, de paz e de prosperidade. E agora eu vou passar lá para o estúdio no Rio de Janeiro com a Márcia. É com você, Márcia. Boa noite. Otsimilo e Ezo Postama. Nós somos Jesus na rua. Paz e graça, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: as mãos com o tempo aprendem a plantar melhor, porque sabem exatamente o que querem colher. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, as mãos aprendem a plantar melhor com o tempo. Por quê? Porque à medida que nós vamos fazendo, nós vamos acertando e nós vamos observando como foi feito, de que forma foi feito. E é preciso que nós tomemos posse, meus queridos, dessa oportunidade de aprendermos com o passar do tempo, com a experiência que estamos tendo em plantar. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de ensino. Queridos irmãos, a palavra rema para os nossos corações está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 3 e 4. A carta para as igrejas, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, nesse instante, Senhor, nós impomos as mãos sobre a vida do pastor Bernardino Chepaco. Pai, usa a boca do teu filho, Senhor. Traz direção na palavra, entendimento do Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. E usa teu filho agora para trazer uma palavra de conforto e consolo para a nossa vida. Com a palavra, o pastor Bernardino Chepaco. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste momento, esteja contigo nesta manhã. Que o nosso Senhor Jesus Cristo visita-te a ti hoje, no dia de hoje. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não recebeu Jesus, nós somos a comunidade Jesus na Rua. Daqui quem fala para vocês é o pastor Bernardino, diretamente de África, no país chamado Angola.
na capital chamada Luanda. Quem fala para vocês é o vosso pastor Bernardino. Estamos aqui para partilhar a palavra do Senhor. Estamos aqui para fortalecer o corpo de Cristo Jesus, porque Jesus é o corpo, nós somos membros deste mesmo corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, somos o membro deste corpo, que formamos o corpo, que somos a igreja de Cristo Jesus. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcança neste dia, que o Senhor te alcança no dia de hoje. Só para dizer aos amados irmãos, nós somos uma comunidade de Jesus na rua. Só para dizer que em Cabo Verde também temos o nosso pastor Paulo, que está fazendo um excelentíssimo trabalho, que está a servir a obra do Senhor, que está a trabalhar arduamente na obra do Senhor. Nosso pastor Paulo em Cabo Verde. Só para dizer que também em África, em Morumbala, temos o nosso pastor Mox, que está a fazer um excelentíssimo trabalho, que está indo a trabalhando na obra do Senhor. Em Moçambique também temos o nosso pastor Cardoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que louvado é aquele que vem no nome do Senhor. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E eu estou a vir hoje, no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero partilhar uma mensagem com os amados irmãos, uma mensagem que aponta mais para os últimos tempos, que segundo algumas doutrinas, ou segundo a doutrina, vamos falar hoje acerca da escatologia. Estamos nesse momento no encontro de ensino. Eu gosto bastante de ensino, porque ensino transforma as pessoas, ensino dá crescimento nas pessoas, por isso que eu amo bastante ensino. Hoje vamos falar um pouco de escatologia. Hoje vamos falar acerca dos finais dos tempos. Vamos falar acerca dos últimos tempos. Eu quero falar com os amados irmãos hoje no livro de Apocalipse, no seu versículo 2, no seu capítulo 2 e no seu versículo 3. Eu quero falar com os amados no dia de hoje, no encontro de ensino do dia de hoje. Quero falar acerca das cartas para as igrejas. Quero falar das 7 cartas que João estava a escrever das 7 igrejas. Quero falar das 7 cartas que estão no livro de Apocalipse para as 7 igrejas. Conforme eu disse no momento, vai ser um estudo escatológico. Escatológico por quê? Porque a escatologia vem de últimos tempos. É uma doutrina que estuda os últimos tempos. Temos que falar acerca dos últimos tempos, temos que falar acerca dos tempos vindouros. Quero partilhar uma palavra com o amado no dia de hoje. Você que nos ouve neste momento, que a graça do nosso Senhor te alcança neste momento. Você que vai se conectar depois, que a graça do Senhor também te alcança no dia de hoje. Que o favor de Deus te acompanhe. Que o favor de Deus segue a tua vida, que sejas completo em tudo, que o Senhor te complete em todas as áreas da tua vida, que as tuas petições sejam respondidas, sejam ouvidas diante de Deus. Quero falar acerca das cartas para a igreja, as 7 cartas de igrejas. Primeiramente eu quero falar sobre a igreja de Efésios. Muitas das vezes quando a Bíblia está nos relatar acerca das cartas das igrejas, essas igrejas, estamos a falar das igrejas mesmo que existiram. Tipo, toda aquela igreja que o livro de Apocalipse está nos mostrando, porque em outras versões, Apocalipse significa revelações. São cartas das igrejas, tipo, todas aquelas cartas apontam para o estado de qualquer igreja nos tempos atuais. Isso quer dizer que aquilo que a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas, nós podemos textualizar até nos dias de hoje. Nós podemos pegar aquilo que está escrito para nós aplicarmos no dia de hoje. Primeiramente eu quero falar sobre a igreja de Efésios. Nós sabemos que a igreja de Efésios, a Bíblia nos fala no livro de Efésios, que a igreja de Efésios era uma igreja que tinha um conhecimento. Era uma igreja bastante crescida, onde Paulo trouxe ensinamentos sólidos. São poucas igrejas que Paulo trouxe ensinamentos sólidos.
Quando falo de ensinamento sólido, estou a falar de conhecimentos profundos. Se nós analisarmos em Coríntio, Paulo diz para a igreja de Coríntio: eu convosco não consegui falar como espiritual, mas falei convosco como carnais, porque vocês estão andando na carne. Isso quer dizer que tinha certas verdades que Paulo não falava para todas as igrejas, porque a igreja não tinha conhecimento, porque a igreja ainda não estava enraizado, a igreja ainda não tinha uma estrutura firme. A Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse 2 acerca da igreja de Éfeso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na igreja de Éfeso é que João está nos dizendo assim, que Jesus está dizendo assim para a igreja de Éfeso: volta no primeiro amor de Cristo. Primeira coisa que Jesus está a falar para a igreja de Éfeso é voltar no primeiro amor. Alguém pode perguntar: pastor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor de Cristo Jesus. É aquele amor que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador. É um amor que você não consegue explicar, porque chega uma certa fase da vida, ou chega uma certa fase na caminhada com o Senhor, que nós às vezes queremos procurar os nossos próprios caminhos, e nós se esquecemos do amor de Deus. Nós se esquecemos do primeiro amor, é aquele amor que Cristo nos deu. Porque no nosso espírito foi derramado o amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus por meio do nosso espírito. A Bíblia diz isso no livro de Romanos, que nós recebemos o amor de Deus por meio do nosso espírito. O que Jesus está a dizer para a igreja de Éfeso, está a dizer para a igreja: volta no primeiro amor. Não é que a igreja não tem amor, ou que os irmãos aí, os santos, não tinham amor. Os santos tinham amor, porque o amor que nós temos é o amor de Cristo Jesus, que foi derramado pelo nosso Espírito. É o amor que nós recebemos de Deus por meio do nosso Espírito. O que Jesus está a dizer para a igreja de Éfeso é que volta no primeiro amor. É que volta a praticar o primeiro amor. Conforme você andou, conforme aceitava Jesus, permanece nesse amor. Quantos de nós no dia de hoje, se nós analisarmos as igrejas atuais, estamos a perder o amor, estamos a perder a essência do amor, estamos a amar mais as coisas do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas, porque as coisas são acréscimo. As pessoas têm mais valor do que as coisas. Nós precisamos resgatar o primeiro amor. Nós estamos carentes do primeiro amor. Nós estamos a carecer de amor, mesmo até dentro de igrejas. Até dentro da igreja tem grupo, tem rixas. Tem grupo do fulano, tem grupo do cicrano. Nós precisamos amar os outros conforme Cristo nos amou. Porque nós só vamos conseguir amar o outro ou o nosso próximo assim conforme nós fomos amados por Cristo Jesus. Não existe amor maior do que aquele que Cristo fez por nós. A Bíblia diz assim no livro de João capítulo 3, no seu versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para morrer por todos nós. E todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Perceba que não existe nenhuma demonstração maior de amor a não fora de Deus. Nós não temos como amar o nosso próximo se nós não receber esse amor de Deus, se nós não praticar o amor que Cristo nos deu ou que Deus concedeu para nós por meio de Cristo Jesus. Nós recebemos o amor de Deus por meio de Cristo Jesus. O amor de Deus faz parte do nosso espírito. Nós só precisamos praticar o amor de Deus. Nós só precisamos vivenciar de novo o amor de Deus. Por isso é que Jesus está a falar para a igreja de Éfeso: volta no primeiro amor. Quando você manda alguém voltar para uma coisa é porque ele já conhece. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para a igreja de Éfeso: volta a praticar de novo o primeiro amor. Volta de novo no amor. Quantos de nós no dia de hoje estamos a perder o amor? Já não cuidamos das viúvas nas igrejas. Já não ajudamos os órfãos nas igrejas. Já não ajudamos os necessitados. Mas são uma das coisas que a Bíblia nos recomenda como igreja de Cristo Jesus. Que nós temos que ajudar os necessitados, ajudar as viúvas e ajudar os órfãos. Nós precisamos resgatar o valor do amor. Nós precisamos mostrar o amor. Mais do que pregar o amor, precisamos praticar o amor. O amor tem que ser praticado. O amor não é uma teoria, o amor é uma prática.
Nós precisamos praticar o amor. O que falta em muitos de nós é a prática do amor. Todos nós recebemos o amor a partir do momento que aceitamos Jesus. Só precisamos praticar este mesmo amor. Por isso é que Jesus está a dizer para a igreja de Efésios: volta no primeiro amor. Você que me ouve neste momento, se você é alguém que já não está a viver no primeiro amor, se você é alguém que já não está a viver no amor, eu te digo no dia de hoje: volta no primeiro amor. Volta no primeiro amor. E outro ponto que eu analisei na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, o Senhor disse para a igreja de Esmirna: o Senhor encorajou esta igreja a permanecer firme diante das tribulações que eles estavam vivendo. Uma das coisas que o Senhor disse para a igreja de Esmirna: permaneça firme diante das tribulações que eles estavam vivendo. Tipo, a igreja de Esmirna estava a viver diante de uma tribulação e o Senhor encorajou essa igreja para permanecer firme. Se calhar você que está ouvindo no dia de hoje, estás a viver uma tribulação, já não estás a ver escape. A Bíblia diz assim, que nós não somos tentados acima das nossas capacidades. E toda a tentação o Senhor nos dá um escape para nós sair dessa. Toda a tribulação o Senhor nos concede escape. O Senhor nos concede uma saída. Se calhar a tua igreja, ou a igreja em que você faz parte, está a viver por um momento de tribulação. Mas uma palavra eu tenho para encorajar você no dia de hoje: permaneça firme diante da tribulação. Porque a tribulação traz paciência. E a paciência traz virtude. Permaneça firme na tribulação. Não se desvie pela esquerda nem pela direita. O Senhor é teu Deus e Ele cuidará de ti. Por isso é que Paulo está a dizer para Filipenses, está a dizer no livro de Filipenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 6, não andeis ociosos ou não andeis preocupados por coisa alguma, mas que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com oração e súplicas. Você que está passando tribulações, permaneça firme no Senhor. Eu te encorajo neste dia, eu te encorajo nesta manhã a permanecer firme no Senhor. Não se desvie pela esquerda nem pela direita. Todos nós temos momentos sombrios da vida. Todos nós temos momentos de tribulações na vida. Todos nós temos momentos de tristeza na vida. Se você analisar o que Jó passou, Jó disse assim: Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias, que era um profeta de Deus, estava a pedir morte. Elias, que era um profeta de Deus, queria morrer por causa do momento de tribulação que ele estava a viver. Perceba que você não é o único que vive tribulações. Perceba que você não é o único que passa por situações difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmos capítulo 23, no seu versículo 1. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tenha sempre essa consciência diante das tribulações. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. O choro dura uma noite. Quando você está chorando, ninguém está a te ver. Mas quando você está alegre, todo mundo te veja porque é de dia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Não importa a tribulação que estás a passar, não importa o momento que estás a viver, permaneça firme no nosso Senhor Jesus. Permaneça firme no Senhor Jesus Cristo, que Ele cuidará do desejo do teu coração. A terceira carta que o Senhor mandou para a igreja de Pérgamo, o Senhor disse para a igreja de Pérgamo: o Senhor Jesus alerta a igreja em Pérgamo a ter cuidado com alguns membros desta mesma igreja que estavam a seguir doutrinas, ou melhor dizer, ensinos satânicos, e estavam se envolvendo em pecados sexuais, e estavam indo em festa de ídolos, festas pagãs, festas mundanas. Tipo, uma das coisas que me chama bastante a atenção é que em cada igreja
no livro de Apocalipse, o Senhor faz sempre um detalhe. O Senhor sempre tira ou chama a atenção de alguma coisa. Se nós analisarmos, cada igreja está detalhada com alguma coisa, ou cada igreja estava em falta de alguma coisa. O Senhor sempre reparou alguma coisa. Vamos analisar. A igreja de Efésios, o Senhor mandou voltar no primeiro amor. Isso quer dizer que a igreja de Efésios não estava a viver no primeiro amor. É aquilo que eu disse no princípio. Todo esse ensino, toda essa igreja que o Senhor citou, são igrejas que se aplicam nos nossos contextos atuais, aquilo que nós estamos a viver diante das nossas igrejas, nos dias atuais. A igreja de Esmirna, o Senhor encorajou a permanecer firme em tribulações. Mas em igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus alerta a igreja em Pérgamo a ter cuidado com alguns membros desta mesma igreja que estavam a seguir doutrinas e ensinos satânicos, estavam se envolvendo em pecados sexuais, estavam indo em festa de ídolos. O que o Senhor está a nos alertar na igreja de Pérgamos é ter muito cuidado com o ensino. Eu sempre tenho dito para os amados que me ouvem, algumas pessoas próximas de mim, eu sempre tenho dito assim: se nós analisarmos a primeira igreja, quando nós queremos estudar sobre a igreja, temos que ver no livro de Atos. Atos fala das primeiras igrejas. Se nós ver o livro de Atos, uma das coisas que os apóstolos permaneciam, primeira coisa, no ensino, na oração, na comunhão e no repartir do pão. A coisa principal que os apóstolos permaneciam era na oração e na palavra, ou no ensino e na palavra, ou melhor dizer, na doutrina e na oração. A igreja de Pérgamo, o Senhor estava a alertar, porque tinha membros que estavam a receber doutrinas, ensinos errôneos. Quanto hoje em dia em certas igrejas os ensinos são errôneos, estão a receber ensinos satânicos, estão a receber ensinos que não são provenientes de Deus. Nós precisamos ensinar as nossas igrejas. A igreja precisa de ser ensinada. Temos bastantes cultos ou bastantes encontros dentro das nossas igrejas, mas um dos encontros mais principais que a igreja tem que permanecer é na doutrina e na oração. A igreja precisa ter intimidade com Deus. A igreja precisa conhecer a palavra do Senhor. Porque se nós não conseguirmos conhecer a palavra do Senhor, nós vamos entrar em ensinos satânicos. Nós vamos ir buscar ensinos satânicos. É isso que o Senhor Jesus estava a aconselhar a igreja de Pérgamo. Tinha irmãos que estavam aí a ter ensinamento satânico. Estavam a receber ensinos que não eram provenientes de Deus. Isso acontece quando a igreja não é instruída na palavra de Deus. Por isso é que Jesus está dizendo assim: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando a igreja conhece a verdade, quando os membros da igreja conhecem a verdade, a igreja será liberta. A verdadeira libertação é por meio da palavra de Deus. A verdadeira libertação de uma igreja é a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos renova. Por isso é que Paulo está dizendo no livro de Romanos capítulo 12, no seu versículo 2, Paulo está dizendo assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai com a renovação do vosso entendimento, com a palavra de Deus. Analisa só o que Paulo está dizendo. A renovação do nosso entendimento é por meio da palavra de Deus. Por isso eu digo que a igreja precisa permanecer na palavra de Deus. Se a igreja não permanecer na palavra de Deus, nós vamos começar a trazer heresia nas igrejas. Quantas igrejas estão a pregar heresias? Quantas igrejas estão a trazer doutrinas satânicas? Doutrinas demoníacas dentro da igreja, porque não conhecem as escrituras, porque não conhecem a palavra. Jesus está falando assim para os escribas quando estavam a discutir acerca da ressurreição. Jesus diz assim: o vosso problema é que vocês não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as escrituras, porque se nós não conhecermos as escrituras, vão entrar doutrinas erradas nas nossas igrejas. Vão entrar doutrinas satânicas no meio das igrejas. Quantas igrejas pregam heresias? Quantas igrejas estão a pregar doutrinas satânicas?
Nós precisamos estar firme na palavra do Senhor. Nós precisamos ensinar a igreja a palavra do Senhor. Nós precisamos doutrinar a igreja com a palavra do Senhor. Porque sem a palavra de Deus a igreja não cresce. O crescimento de uma igreja está na palavra e na oração. Os apóstolos permaneciam na palavra e na oração. A igreja precisa ter comunhão com o Senhor. A igreja precisa orar e precisa conhecer a palavra. Enquanto a igreja não conhecer a palavra, a igreja vai permanecer, vai ensinar doutrinas erradas, vai trazer heresias. A igreja vai ensinar doutrinas que não poderiam ser ensinadas dentro da igreja. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para doutrinar o povo de Deus. A igreja de Pérgamo, o Senhor aconselhou ou exortou acerca dos ensinos, porque alguns membros estavam se desviando da igreja, estavam desviando outros membros por causa dos ensinos. Alguns é por causa de não ter o conhecimento verdadeiro que recebem ensinos falsos. A igreja precisa permanecer no conhecimento de Deus. Quantas igrejas que nós temos nos dias atuais não permanecem no ensino, não ensinam o povo de Deus. O povo precisa ser ensinado. O povo se perde por falta de conhecimento. O povo não se perde por falta de uma outra coisa, é por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade te libertará. Você só é liberto por meio da verdade. A palavra liberta. A palavra de Deus é a verdade. O quarto ponto que eu analisei, a quarta igreja, é a igreja de Tiatira. Todas as igrejas o Senhor fez um reparo e fez uma análise. Seria muito bom que todos nós, como cristãos, pastores, líderes, poderíamos ir fazer uma revisão nas igrejas que Jesus fala no livro de Apocalipse. As 7 igrejas. Aí tem muitas coisas que nós analisarmos, pode se encaixar com a situação que a nossa igreja está passando nos dias atuais. Eu vou falar agora da igreja de Tiatira. O Senhor Jesus alerta a igreja de Tiatira porque estava separado um grupo, estavam a seguir falsos ensinos de uma mulher chamada Jezabel e cometerem imoralidade sexuais e comer carnes sacrificados a ídolos. E tinha um grupo na igreja que não aceitou seguir esse falso ensino. Veja só, o que está se passando com a igreja de Tiatira ou com a igreja de Pérgamo são coisas semelhantes. O que o Senhor Jesus alertou para essa igreja é que tinha um grupo na igreja que tinha ensinos satânicos e Jezabel é um espírito da imoralidade. Quando falamos do espírito de Jezabel, estamos a falar da imoralidade. Tinha um grupo nessa igreja de Tiatira que estava a seguir o ensino falso de uma certa mulher chamada Jezabel. Estava a ser ensinado falsamente e estavam a cometer várias imoralidades. Mas tinha um outro grupo que não aceitou este falso ensino. O que o Senhor estava a nos mostrar é o quê? É que dentro da igreja tinha separação, ou estava separado. Um grupo tinha ensino falso, outro grupo não aceitou o ensino falso, ou estava a seguir o ensino verdadeiro. A igreja toda precisa estar em comunhão. A maior parte dos erros que temos nas nossas igrejas, ou de certas falhas que acontecem nas nossas igrejas, a maior parte é motivada por falta de ensino. A igreja de Tiatira é uma igreja que estava separada. Uns criam no ensinos falsos, outros não. Por isso é que eu disse, em relação com a igreja de Pérgamo, não difere bastante. É que a igreja precisa permanecer na palavra do Senhor. Nós, como pastores, líderes de igrejas, nós precisamos ensinar a igreja. Nós precisamos ensinar o povo de Deus. A igreja não pode estar separado. Um é de Paulo, outro é de Apolo, não. Todos nós somos de Cristo. Será que Apolo morreu por vós? Ou será que Paulo morreu por vós? Toda a igreja precisa estar enraizada no mesmo ensino, que é o ensino de Cristo Jesus, que é no Evangelho de Cristo Jesus, na boa notícia de Cristo Jesus. Esse é mais um alerta para a igreja nos dias atuais. A igreja precisa permanecer na palavra do Senhor.
A igreja precisa conhecer a palavra do Senhor. Enquanto a igreja não conhecer a palavra de Deus, a igreja vai fazer coisas empíricas. A igreja vai andar em ensinos errôneos. A igreja vai praticar imoralidade. Vai praticar coisas que não poderiam praticar por causa dos falsos ensinos. A questão de muitos ensinos falsos que eles recebem. Nós precisamos ensinar a verdade, porque a verdade liberta. A quinta igreja, que é a igreja de Sardes, o Senhor aconselhou a igreja de Sardes. O Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus estava exortando a igreja de Sardes a permanecer firme nos primeiros rudimentos da fé, que é a palavra de Deus. Por se afastar da palavra, estavam se afastando das boas obras. Analisa só isso. A semelhança de Pérgamo, a semelhança de Tiatira e a semelhança da igreja de Sardes. A semelhança era quase única, a palavra de Deus. O Senhor estava exortando a igreja de Sardes a permanecer firmes nos primeiros rudimentos da fé, que é a palavra de Deus. Por eles se afastarem da palavra de Deus, estavam se afastando das boas obras. Porque as boas obras só vêm por meio da palavra de Deus. Quando você se afasta de Deus, você também se afasta das obras de Deus, ou de praticar as boas obras. Tudo isso se resume no conhecimento. Isso quer dizer que a igreja tem um papel bastante empoderante diante da sociedade e diante dos membros. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Quase tudo que o Senhor chamava a atenção para as 7 igrejas, a maior parte era motivada por causa do ensino. Por isso é que a Bíblia nos diz no livro de Tiago que aqueles que ensinam terão maior julgamento, ou aqueles que são mestres. O julgamento que estava a se referir é que serão julgados com rigor, ou julgados com... nem tipo para ir para o inferno, não. Alguns vão para o inferno por ensinar muitas heresias, por desviar muita gente da fé. Muitos vão no inferno por isso. O que Tiago estava a nos mostrar é que aqueles que são mestres da palavra serão muito cobrados. Aqueles que ensinam para as igrejas serão bastante cobrados. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Quando você ensina a palavra de Deus, a própria palavra se responsabiliza em mudar a pessoa, em transformar a pessoa. Porque quem vai transformar a pessoa não é você. Quem transforma a pessoa é a palavra de Deus. Que transforma a pessoa é a palavra de Deus. Que permanece firme, que fortalece as pessoas é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, no seu versículo 5 diz assim: algumas pessoas que não permanecerem firmes no Senhor serão apagados seus nomes do livro da vida. Isso quer dizer que nós precisamos permanecer firmes no Senhor e permanecer na palavra do Senhor. Eu vou insistir bastante. A igreja precisa permanecer na palavra do Senhor. A igreja precisa permanecer na palavra do Senhor. Nós precisamos estar permanente na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos leva a viver para o céu. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos fortifica. A 6ª igreja que eu quero falar é a igreja de Filadélfia. Nesta carta o Senhor exorta a igreja, diz que esta igreja não é forte, mas nem tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado, nesta carta o Senhor exorta a igreja e diz que esta igreja não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome. O Senhor exorta também sobre a perseverança. O que o Senhor está a exortar para a igreja de Filadélfia é que a igreja precisa permanecer nos rudimentos da fé. É que a igreja precisa estar enraizada na palavra. Conforme eu disse, todas as 7 cartas, se nós analisando minuciosamente ou detalhadamente, vamos analisando que a questão era muito do ensino. Filadélfia era uma igreja que não era forte, mas procurava se esforçar,
obedecer a palavra de Deus. A igreja precisa ser forte na palavra de Deus. A igreja precisa ser forte na oração e na palavra de Deus. Até para nós orarmos bem, precisamos da palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir ser fortes. Filadélfia era uma igreja que nem era forte, mas procurava permanecer na palavra. A igreja precisa permanecer na palavra. Precisa permanecer na palavra. Precisamos estar enraizados na palavra. Por isso que eu digo, o ensino é bastante fundamental para a igreja. A igreja precisa ensinar bastante. A igreja precisa ensinar. Os pastores, os líderes têm a obrigação de ensinar a igreja. Precisam ensinar a igreja. Porque a maior parte dos erros que Jesus foi corrigindo para a igreja era a questão de ensino. A sétima igreja, a igreja em Laodiceia. O Senhor Jesus exorta esta igreja para ter um posicionamento. Porque nem frio era e também nem quente era. Eles confiavam nas suas riquezas materiais e eram pobres espirituais. Isso é muito engraçado. Isso está com a chamada de atenção que Jesus faz para a igreja de Laodiceia. É uma igreja, é uma chamada que até hoje nas nossas igrejas são visíveis. É aquele tipo de igreja que não é forte, também não é frio. Tipo, é uma igreja que não tem um posicionamento, se assim podemos dizer. Não tem uma definição, se assim podemos dizer. É aquele tipo de igreja que você encontra toda embelezada. Não estou a dizer que a igreja não pode estar embelezada, tem que estar bonita. A igreja tem que estar bonita. O espaço onde a igreja congrega tem que estar bonito, sim. Isso é verídico. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja que confiava nas suas riquezas materiais e era um pobre espiritual. Isso está acontecendo ultimamente nas igrejas que nós estamos a viver atualmente no mundo. São igrejas que confiam mais nos bens materiais, que se preocupam mais com os bens materiais, não com as coisas espirituais. Vamos analisar que Jesus está dizendo assim no livro de Mateus, no seu versículo, Mateus capítulo 6, está dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em outras palavras, Jesus está falando: buscai primeiro as coisas espirituais e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a igreja de Laodiceia estava a fazer, a igreja de Laodiceia estava a inverter os valores. Eles confiavam mais nas riquezas ou nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. O que nós precisamos é confiar primeiramente nas coisas espirituais, é buscar primeiramente as coisas espirituais, que as coisas materiais vão ser resultado daquilo que nós já temos da espiritual. Porque o mundo físico é dominado pelo mundo espiritual. Porque toda coisa antes de acontecer no físico, primeiro acontece no espírito. Tudo quanto antes de se materializar no físico, primeiro acontece no físico. A igreja de Laodiceia era uma igreja que confiava mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Tipo, era uma igreja mais carnal do que espiritual. Estavam mais nos materiais do que nas coisas espirituais. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Apocalipse 3:21 diz assim: todos nós que vencermos estaremos a sentar ao lado de Jesus no seu trono, assim conforme ele ocupou o seu lugar no trono do Pai, quando tornou vencedor da ressurreição. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te abençoa no dia de hoje. Esse é o nosso encontro de ensino. Estamos a estudar as cartas para as igrejas, as 7 cartas da igreja que a Bíblia fala no livro de Apocalipse. Conforme eu disse, esse é um tema escatológico porque é uma mensagem dos últimos tempos, e são mensagens que nós temos que ir lendo, temos que estudar, para nós analisarmos como é que nós estamos a seguir o rumo das nossas igrejas nos tempos atuais. Conforme eu disse,
A igreja, o problema que tinha na igreja de Efésios é que saíram do primeiro amor. O primeiro amor é voltar no amor de Cristo. Não estavam mais no amor de Cristo. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, o Senhor encorajou esta igreja a permanecer firme diante das tribulações. Estavam a viver bastante tribulações. A igreja de Pérgamo, o Senhor alertou acerca de falsos ensinos que estavam a entrar na igreja, estavam a destruir a igreja. A igreja de Tiatira, o Senhor alertou acerca da separação, porque um grupo estava a ensinar heresias, uns estavam no falsos ensinos, outros estavam a permanecer no ensino de Jesus. Tinha divisão de ensino. Uns ensinavam heresia, outros permaneciam no verdadeiro ensino. A igreja estava dividida. Uma parte tinha um ensino verdadeiro, outra parte tinha um ensino falso. A quinta igreja, que é a igreja de Sardes, o Senhor exortou a permanecer firme nos primeiros rudimentos da fé, que é a palavra de Deus. Eles se afastaram da palavra de Deus e estavam a praticar, e estavam também se afastando das boas obras. Essa é a igreja, a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja em Filadélfia, o Senhor exorta a procurar, exorta essa igreja a permanecer firme. A sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, o Senhor exorta a ser primeiramente espiritual. Era uma igreja que nem frio era, não tinha um posicionamento. É uma igreja que o Senhor procura que se posicione. Que a graça do Senhor Jesus te alcança, te abençoa no dia de hoje. Vamos terminar esse encontro de ensino. Que o Senhor rica e poderosamente venha abrir o teu entendimento, venha te dar um entendimento amplo da sua palavra. Que a minha oração no dia de hoje é que o Senhor fortaleça. Se você é uma das igrejas que estás a viver aquilo que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, volta de novo no primeiro amor, volta de novo na palavra do Senhor, foge dos falsos ensinos, que a glória do Senhor te acompanha. Se você é um pastor, um líder, estás ouvindo no dia de hoje, ensina, doutrina o povo de Deus. Você que tem a responsabilidade de ensinar, faça isso com delicadeza, porque ensino é uma das coisas bastante fundamental na igreja. A igreja precisa bastante de ensino. A igreja precisa de ensino. Você que nos ouve, que a paz do Senhor esteja contigo. Você que está enfermo, receba a tua cura agora em nome de Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, receba Jesus aí na tua vida, porque a Bíblia diz que nenhum outro nome é a salvação, se não for na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoa no dia de hoje, que o Senhor Jesus te ilumina no dia de hoje, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e a comunhão do Espírito Santo te acompanha, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, o Encontro de Oração. Sexta-feira, às 21h07, o Encontro de Evangelismo e Missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o Encontro de Jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional, e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola,
Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?